Queridos, Pai do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor nessa manhã. O texto que nós estamos é o livro de a carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, e eu quero convidar os irmãos para nós lermos novamente. Primeira epístola do apóstolo Pedro, a partir do verso 3, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é o texto principal e a gente pode, nesta manhã, voltar a falar sobre regeneração, mas também nós podemos falar sobre esperança. E eu vou focar nesta manhã, falar um pouco sobre esperança, Falar um pouco sobre esperança. Eu quero ler um outro texto com vocês, voltando um pouquinho, nós vamos ler um outro texto. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Melquisedeque, tipo de Cristo. Hebreus capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Eu quero convidar vocês também para nós irmos lá no início, em Gênesis, capítulo 14, e o verso 18. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a paz que toca aos homens de Ané, Escol e Maré, que foram comigo, esses que tomem a sua parte, o seu quinhão. Eu quero falar nessa manhã um pouquinho com vocês sobre promessa, sobre esperança, mas também ligado à promessa. Existem coisas na Escritura, existem coisas em nossa vida que não tem como acontecer. Tem coisas em nossa vida que não tem como acontecer. Como também tem coisas na Escritura que nós já lemos que não tinha como acontecer. Por exemplo, quando nós olhamos as promessas de Deus na vida de Abrão, não tinha como Abrão, que Deus
depois troca o nome dele para Abraão. Não tinha como ele morrer sem nascer Isaac. Eles já estavam com 100 anos, Abraão já estava com 100 anos, Sara com 90 anos. Eles tinham recebido uma promessa de Deus. Não tinha como Abraão morrer sem nascer o filho da promessa. Mas aí você fala assim, pastor, mas eles já estavam com 100 anos, já estava bem longe, Sara com 90 anos, mas eles tinham uma promessa de Deus, e essa promessa de Deus, eles tinham a esperança. Quem tem promessa, tem a esperança desta promessa acontecer. Mas esta promessa não foi feita por qualquer pessoa, foi uma promessa feita por Deus. Porque você sabe, a pessoa faz uma promessa a você, mas nem sempre ela pode cumprir. Existem várias razões por isso. Primeira, às vezes ela não quer cumprir a promessa. Segunda, ela não tem condição de cumprir. Terceira, ela parte e morre e você fica aí esperando a promessa acontecer. Com Deus é diferente. Se Deus fez uma promessa para mim e para você, não tem como essa promessa não acontecer. Então a gente olha várias histórias bíblicas, olha para Davi. Davi era um jovem de 17 anos e ele é ungido por Samuel. E vocês sabem que Davi, após a unção, naturalmente era assim, recebia a unção e aí já começava a governar dentro de pouco tempo. Só que com Davi durou nessa faixa aí de 17 anos para ele governar. Ele 13 anos, porque ele vai governar já com 30 anos de idade. Ele é ungido com 17 e vai governar com 30 anos. Então foi 13 anos esperando. E vocês sabem que nesse período Saul tentou matar Davi por muitas vezes. Isso nunca iria acontecer. Não tinha como Davi morrer sem receber o cumprimento da promessa de Deus. Ninguém conseguiria matar Davi, porque ele tinha uma promessa que ele seria rei em Israel. Então a nossa expectativa deve ser nas promessas de Deus. A nossa esperança tem que estar ligada com as promessas de Deus. E eu pergunto a você, você tem alguma promessa de Deus para a sua vida? E alguma dessas promessas já aconteceu na sua vida? Ou algumas delas estão ainda para acontecer? E você pergunta a mim nesta manhã, pastor, o que é que eu faço para receber uma promessa de Deus para a minha vida? A resposta é a gente olhar para os homens de Deus. Por que eles receberam a promessa de Deus na vida deles? E a gente vai encontrar que estes homens, estas mulheres, buscaram a Deus. Você pergunta, pastor, como que eu busco a Deus? Orando. Como que eu busco a Deus? Lendo a palavra. Como que eu busco a Deus? Jejuando. Como que eu busco a Deus? Se envolvendo com Deus. Quando nós olhamos para Noé, a Bíblia vai dizer que Noé era um homem que andava com Deus. E quando Deus projeta destruir o mundo antigo, então Deus fala para Noé que ele vai destruir todos os homens da terra. E aí ele diz para Noé construir uma arca. Durante 100 anos Noé está construindo uma arca. Você acha que Noé morreria durante os 100 anos? Mas Noé já estava com 500 anos. E a promessa era que se ele construísse a arca, Deus o salvaria e enviaria um dilúvio e o salvaria. E me dê um pouquinho de água, por favor. E nesse período de 100 anos, Noé estava com 500, ele começa a construir a arca e essa arca dura 100 anos. Você acha que nesse período tinha como Noé morrer? Não. Não tinha como Noé morrer nesses 100 anos. Porque ele tinha uma promessa de Deus. Deus disse para ele para construir a arca. E que Deus ia mandar um dilúvio. E que através dessa arca Deus o salvaria. Então ele tinha uma esperança na promessa de Deus. Deus havia prometido. E ele estava fazendo o que Deus tinha lhe mandado fazer. Então existe coisa em nossa vida que nos dá uma certa preocupação.
Hoje é dito por aí que o mundo corre um grande perigo de um meteoro bater na terra e fulminar todo mundo. Eles dizem que, como aconteceu na época dos dinossauros, em que os dinossauros foram destruídos, diz eles que algo aconteceu com a terra muito grande e os dinossauros morreram. E aí há uma preocupação agora da geração que vivemos, de uma destruição total sobre o mundo. Por exemplo, nós estamos aí com quase 8 bilhões de habitantes na terra. Vocês sabem que manter essa quantidade de gente, quase 8 bilhões de habitantes, é quase impossível a terra manter todo mundo. E o texto que nós acabamos de ler está falando sobre Abraão. E no tempo de Abraão houve uma grande fome. No tempo de Isaac também houve uma grande fome. E aí a pergunta é essa: tinha como Abraão morrer de fome? Não, por causa da promessa. Tinha como Isaac morrer de fome? E sabe por que esse mundo não pode ser destruído por um meteoro e acabar com todo mundo de uma vez? Porque Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja. Então é por isso que nós temos esperança que esse meteoro não vai destruir a terra, e que a terra não vai ser fulminada como na época dos dinossauros, como a ciência, como alguns pensam nisso. Porque Jesus prometeu em João 14, a nossa promessa tem que ter base. A nossa promessa tem uma base, e a nossa esperança tem que ter uma base. Você não pode esperar algo acontecer sem ter uma base para ter essa esperança, senão é ilusão, senão é algo irreal. Por que nós temos esperança? Porque nós temos uma promessa de Deus. O meu foco está na promessa de Deus, que me gera uma esperança. Por que nós cremos no crescimento da igreja? Porque crescimento de igreja é uma promessa de Deus. Por que nós cremos no batismo com o Espírito Santo? Porque é uma promessa de Deus. Porque nós cremos na bênção de Deus? Porque é uma promessa de Deus. Então eu creio como a base. A minha esperança tem uma base, a sua esperança tem que ter uma base. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia. Temos que conhecer o Deus da Bíblia. Temos que conhecer as promessas de Deus. Porque aí você tem uma esperança com uma base, e você mostra para as pessoas por que você está esperando. Então, quando nós lemos lá em João 14, vamos dar uma olhada. É um texto muito conhecido. Mas então, por que eu acredito que esse mundo não vai ser destruído por um meteoro? Porque eu acredito que a raça humana não vai ser totalmente eliminada. Por quê? Existem armas no mundo, nos países poderosos, química, que podem destruir o mundo de uma só vez. As bombas atômicas e as bombas nucleares que existem podem destruir o mundo várias vezes. Sabe por que isso não vai acontecer? Porque Jesus disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso que eles não vão destruir o mundo. Porque se não houvesse a promessa, se não houvesse o mover de Deus, se não houvesse o poder de Deus, eles já tinham acabado com o mundo. Mas vamos ver por que nós temos a esperança. Porque nós temos a esperança, porque nós temos uma promessa. Vamos lá em João 14. Por que nós temos a esperança? Porque nós temos uma promessa. João 14. Essa é a razão por que nós temos esperança. Vamos lá então. Não se turbe o vosso coração. Credes em... Quando ele fala para não turbar, é porque existem muitas coisas que poderia fazer isso. E tem. Se na época de Jesus tinha muita coisa para turbar o coração, imagine agora em nossa época. Se na época dele tinha coisas para turbar o coração, imagine agora na nossa época. Então ele está dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Por quê? Aí ele vai dizer: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, ele já foi, voltarei e vos receberei. Outro texto para dizer assim, ó, voltarei para vós e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou
estejais vós também. Então aqui a promessa é que ele iria, ele foi, e a promessa é que ele vai voltar. Para quê? Para levar-nos para estar com ele. Essa é a razão por que ele vai voltar. Ele vai voltar para nos levar para morar com ele. Então essa é a certeza da promessa que ele fez. A nossa esperança está firmada nesta promessa. Aí você fala: pastor, e concernente ao que o senhor leu, concernente que Abraão dizimou a Melquisedeque, o que tem a ver com isso? Tem a ver com a promessa, tem a ver com a esperança. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão ainda da esperança, e vou falar também um pouco sobre a promessa. Mas assim, existe coisa em nossa vida que não tem como acontecer, ainda que parece que aquilo vai nos destruir. Se você olhar para a igreja de Cristo nesses últimos anos, você vai observar que a igreja corre um risco muito grande. E algumas pessoas chegam a entender que a igreja pode acabar sobre a terra. Mas isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então assim, Jesus está garantindo que a igreja vai resistir e ela vai vencer. E você vai ler história e vai ver que nas piores crises do mundo foi quando Deus moveu mais a sua igreja. Foi nos piores momentos da vida que Deus derramou grandes avivamentos sobre a igreja. O apóstolo Pedro escrevendo, ele vai dizer assim, que nos últimos dias ele está preocupado com a apostasia, ele está preocupado com os falsos mestres. Ele disse: olha, no passado teve muitos falsos profetas, mas e agora vai ter muitos falsos mestres. E você olha para todo lado e você os encontra. Hoje, os falsos mestres da falsa teologia têm entrado na igreja para destruir, para negar a Cristo e trazer prejuízo ao caminho. Mas Jesus prometeu que as portas do inferno não vai destruir e não vai resistir à igreja. Então a nossa esperança é essa, é de que a igreja vai resistir até o dia da vinda de Jesus. E eu estou acreditando que nesses últimos dias vai acontecer um poderoso avivamento na igreja, no Brasil e fora dele. Eu estou crendo que nesses últimos dias vai acontecer um grande derramamento do Espírito Santo. Por quê, pastor? Por causa da crise, por causa do que nós estamos vendo. Olhe para a história no passado. Nos piores momentos, Deus moveu a igreja. Nos piores momentos, Deus restaurou a igreja. E esse momento é um momento escuro para a igreja, é um momento de trevas para a igreja. Então esse momento é o momento de Deus agir na igreja. E você pergunta: pastor, e eu faço o quê? Comece a orar, comece a jejuar, comece a ler Bíblia, porque os grandes avivamentos vieram com a leitura da Bíblia, com oração e jejum. Esse é o caminho. Porque quando nós oramos, nós estamos dando a Deus a oportunidade dele fazer o que ele projetou. Quando eu oro, eu estou pedindo a Deus para fazer a vontade dele. Sabe que oração é isso? Você está orando para que seja feita a vontade de Deus. Porque quando você não quer a vontade de Deus, você nem ora. Então quando você ora, que você está procurando a vontade de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está procurando a vontade de Deus. Não é assim? Não é verdade desse jeito? Quando você não quer a vontade de Deus, você nem lê Bíblia. Pastor, eu não estou lendo. Então você não está procurando a vontade de Deus. Pastor, eu deixei de orar. Então você não está querendo a vontade de Deus. Pastor, tem anos que eu jejuei. Então você não está procurando a vontade de Deus. Pastor, olha, eu nem sei onde está mais a minha Bíblia.
então você não está interessado na vontade de Deus. E a vontade de Deus para a igreja nos últimos dias é um grande derramamento do Espírito Santo para restaurar, renovar a igreja. Porque uma igreja renovada, restaurada, ela faz uma obra na cidade. Deus, para mover a cidade, move a igreja. Deus, para mover a cidade, Deus move primeiro a igreja. Então Deus move a igreja, e através da igreja Deus move a cidade. Você fala, pastor, mas esse povo não quer nada. E Jonas? Jonas é um exemplo disso. Jonas nem queria pregar em Nínive. Ele foi a pulso. Ele fugiu para Tarsis. E Deus prepara o vendaval, depois prepara um peixe para engolir, e depois manda o peixe vomitar ele lá na praia. Ele ora, se arrepende, e ele prega uma mensagem dura. A mensagem de Jonas é essa: daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. E o povo ouve a pregação e todo mundo se converte. Eu pergunto, foi Jonas? Não. Foi o povo? Não. Foi Deus que resolveu salvar aquele povo. Foi o poder de Deus, porque a pregação não tinha atração nenhuma. Porque hoje é assim, vamos pregar uma mensagem para atrair o povo. Quem atrai o povo é Deus. É Deus que atrai o povo. É o Espírito Santo que converte o coração do homem. Pode ser a mensagem mais dura do mundo, mas se esta for a mensagem de Deus, os homens vão converter seu coração através do poder de Deus. E quando Jonas prega aquela mensagem, que é a mais dura do mundo, e ele prega assim: daqui a 40 dias esta cidade vai ser destruída. E aquela cidade inteira se converte a Deus. E Jonas é o único pregador que fica zangado, porque a alegria de um pregador é ganhar almas. Jonas fica zangado quando o povo se salva. E assim a gente fica assim: eu tenho que arrumar um grupo grandão para fazer a obra. Jonas era apenas um, e sem querer ainda, porque não era a obra de Jonas, era a obra de Deus na vida de Jonas. Então você tem que crer que Deus pode mover essa cidade. Porque se eu não creio que Deus possa mover a cidade, então para que nós estamos aqui? Se eu não creio que Deus pode salvar os piores dessa cidade, então por que nós estamos ainda pregando? Nós estamos pregando porque Deus tem uma promessa de salvar os homens através da pregação do Evangelho. Então Jonas, ele sozinho prega, uma cidade todinha se converte, ele fica zangado porque Deus salvou o povo. Tinha como Jonas morrer sem pregar em Nínive? Não. Porque se fosse para morrer, Deus tinha matado ele no vendaval. E tinha matado ele quando ele foi jogado no mar. Então quando Deus tem um negócio com a gente, não tem como a gente morrer. Ainda que a gente está no caminho errado, Deus vai te pegar, colocar você no caminho certo. Vai pegar a mim, vai botar no caminho certo. É a soberania de Deus. A nossa esperança está na soberania de Deus, e na promessa de Deus, e na vontade de Deus. Essa pandemia é um exemplo disso. Por que você está vivo aqui hoje? Porque Deus disse que você não ia morrer nessa pandemia. Morreu mais de 600 mil nessa pandemia. E Deus resolveu que você não ia morrer nessa pandemia. Por quê? Porque Deus tem um plano na sua vida, ainda nessa cidade e ainda nessa vida. Eu me sepultei pessoas não da igreja, nossa igreja não morreu ninguém de Covid, e eu sepultei fora da igreja. As famílias me abraçou. Eu fui sepultar pessoas fora da igreja com Covid. Não que a gente podia chegar perto e tocar, mas eu fui fazer a celebração. E as famílias de longe, após sepultar os seus, vinha e me abraçava chorando. Eu ia fazer o quê? Eu ia sair Deus me guarde. Se for para morrer, vai morrer. Me abraçava, o pastor chorava e me agarrava. Era a dor deles. Tinha que ter alguém para chorar, para abraçar naquela hora. E eu estou aqui. Por quê? Porque a soberania de Deus declarou que eu não ia morrer nessa pandemia. Então existem coisas. Ali Jonas podia ter morrido. Não, Jonas não ia morrer. Ainda que ele desobedeceu, Deus tinha dito a ele que ele deveria pregar lá em Nínive. Ele desobedeceu, Deus mandou o vendaval. Desobedeceu, jogaram ele no mar. O peixe engoliu ele. Ele ia morrer lá no ventre do peixe? Ele disse: eu estou no inferno.
E lá ele não ia morrer de jeito nenhum, porque ele tinha uma promessa de Deus que ele ia pregar em Nínive. A vontade de Deus é superior aos nossos problemas. A vontade de Deus é superior à nossa desobediência. A vontade de Deus é superior à nossa vontade. A vontade de Deus é superior ao pecador, é superior à nossa visão. A vontade de Deus está acima de tudo. E a sua vontade é que vai surgir, acontecer e dominar a nossa vida. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter esperança, por causa da promessa de Deus. Então ele prega, a cidade se converte, porque essa era a vontade de Deus para a vida dele. Então quando você sair nessa cidade, você tem que acreditar que Deus pode salvar essa cidade. Você tem que acreditar que Deus pode salvar os perdidos dessa cidade. Esse é o trabalho da igreja. Então a gente precisa ter essa esperança baseada em uma promessa de Deus. Então quando Abraão, vamos lá de novo, olhar para Abraão rapidinho. Quando Abraão, ele recebe a promessa de Deus, no capítulo 12 de Gênesis, e que ele sai, sem saber para onde está indo, mas ele está saindo, acompanhado por Deus. Quando Deus chama ele, em Gênesis 12, ele sai da casa do pai dele, e vai sem saber para onde está indo. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele está saindo sem saber para onde está indo. E quando ele sai, ele encontra uma grande fome. E naquela grande fome, ele desce para o Egito. E lá no Egito ele sofre, porque tomaram dele a sua esposa. E quando ele está diante dessa fome, o que é que ele faz? Ele desce para o Egito. E lá no Egito ele tem uma perca grande. A sua esposa é tomada. E depois o Senhor vai lá e age em favor de Abrão. E Abrão sai riquíssimo do Egito. Vai entender Deus, né? Deus permite, Deus chama o homem, Deus permite a crise, depois Deus permite o sofrimento, depois Deus liberta ele de lá e ele sai rico de lá. Quando Abraão sai rico de lá do Egito, aí o verso 18 vai dizer assim: Melquisedeque, rei de Salém, depois que ele sai rico do Egito, existe uma batalha entre Ló e alguns reis da época. Ló é tomado como escravo. Abraão vai lá com um grupo pequenininho e vence os reis da época. E quando ele vence os reis, ele está voltando, ele encontra Melquisedeque, que traz para ele pão e vinho. Então ele come aquele pão e bebe daquele vinho. Você sabe o que é pão e vinho, né? Quando a gente fala de pão e vinho na igreja, é Santa Ceia. Então esse Melquisedeque tem um símbolo de Jesus, que no futuro ia oferecer a nós o pão e o vinho. Então Abraão, ele faz o quê? Ele entrega os dízimos daquilo que ele ganhou lá no Egito. Ele entrega os dízimos para Melquisedeque. E quem é Melquisedeque nesse texto? Melquisedeque nesse texto é o Cristo, representa o Cristo. Então quem é que recebe dízimo das mãos de Abraão? É aquele que representa o Cristo. E por que Abraão entrega os dízimos na mão de Melquisedeque? Primeiro, ele tinha uma promessa. Segundo, ele tinha uma esperança de Deus cumprir essa promessa. E então porque também ele dizima? Como um ato de gratidão ao grande livramento que Deus lhe deu. Foram dois. Primeiro livramento: Deus devolveu a sua esposa. Porque não tem coisa pior do que perder uma esposa. Não tem coisa pior do que perder um marido. Só sabe isso quem já perdeu. Só sabe o que é perder uma esposa quem já perdeu. Só sabe o que é perder o marido quem já perdeu. E Abraão perdeu a sua esposa para o rei do Egito. E Deus foi lá e tomou e entregou para ele de volta. Se alguém tomou algo de você, Deus é soberano para tomar e entregar você de volta. Você fala: mas pastor, eu fiz tudo certinho e parece que está dando tudo errado. Não está dando errado não. É porque na promessa de Deus tem altos e tem baixos,
tem percas e tem ganhos. Mantenha-te na fidelidade, mantenha teus olhos em Deus, mantenha-te na promessa e na esperança de Deus, porque parece que você perdeu, mas Deus vai lutar ao seu favor para te abençoar. Então a primeira razão da gratidão dele aqui é porque Deus lhe devolveu a sua esposa de volta. E a segunda gratidão aqui é que ele venceu a guerra contra reis que ele não tinha condição de vencer, porque ele tinha uma promessa. E os olhos dele estavam onde? Na promessa, na esperança da promessa de Deus. Então quando ele entrega os seus dízimos para Melquisedeque, ele está entregando para o próprio Cristo. E quando a gente continua olhando, a gente vai lá adiante, vai encontrar o próprio Isaac. No verso um pouco mais adiante, você vai encontrar Isaac também tinha a mesma promessa. Isaac tinha a mesma promessa também. Vem um pouquinho lá adiante. Depois que Abraão entrega o dízimo, depois que Abraão entrega seu dízimo para Deus, através de Melquisedeque, ele entrega o dízimo. Aí ele recebe na casa dele uma visita, que é a visita do próprio Deus, lá no 18, Gênesis 18. Ele recebe na casa, após entregar os dízimos, Abraão recebe, em Gênesis 18, ele recebe a visita do próprio Deus. Deus chega na casa de Abraão, e é interessante, chegam 3 pessoas. De longe Abraão cai de joelho. Vem vindo no caminho 3 pessoas, ele já tinha dizimado. E ele cai de joelho em adoração. Mas eram 3 homens, eram 3 anjos. Ele descobriu que o do meio não era anjo. Ele descobriu que o do meio era Deus. Então ele conhecia quem era Deus. Ainda que viesse acompanhado com anjos, ele descobriu que aquele do meio era Deus. Ele cai de joelho em adoração. E ele diz assim: não passe do teu servo. Não passe do teu servo, fique aqui comigo. Então Deus fica na casa dele. Ele corre lá, prepara um almoço. Deus fica ali assentado. Ele coloca leite, manteiga, novilho. E Deus come e Deus bebe na casa de Abraão. E quando Deus está ali comendo e bebendo junto com os anjos, então Deus diz assim para Abraão: cadê Sara? Está vendo como Deus sabe de tudo? E Deus lembra? Deus sabe o que Sara passou. Deus sabe a dor que Abraão passou. Deus sabe a sua dor. Deus sabe o que você passa. Às vezes você pensa que Deus esqueceu. Eu vi pessoas falar assim: Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. Por que Deus não esqueceu? Porque existe uma promessa individual. Existe uma promessa geral de Deus. Existe uma promessa geral de Deus para todos nós. Mas além dessa geral, tem as promessas individuais. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que Deus tem promessa geral para nós, que inclui a igreja dele. E Deus tem promessa individual para cada um. E nós precisamos nos aproximar e nos apaixonar por essas promessas de Deus. E essas promessas em particular de Deus, elas acontecem quando você se importa com Deus. Quando você liga muito para Deus, fala muito com Deus, pelo seu Face, seu WhatsApp, pelo seu Instagram, que é oração, que é joelho, é leitura e jejum. Então Deus olha para você e vê o seu interesse. E além das promessas gerais, Deus pode fazer para você uma promessa individual. E nessas promessas de Deus, não quer dizer, quando a gente faz tudo certinho, não quer dizer que a gente não vá sofrer. Mas esse é um sofrimento certeiro de que a vitória é certa. Entendeu? É um sofrimento certeiro que a vitória é certa. Porque você sabe onde você vai chegar. Porque Deus já falou aonde você vai chegar. Então você só, mas seu olhar, sua visão está focada na promessa de Deus. Então aqui, quando Deus pergunta: cadê Sara? Eu pergunto a você: Deus sabia onde Sara estava?
Sabia. Mas Deus queria ouvir da boca de Abraão. Porque assim, Deus quer interagir com a gente. Entendeu? Deus quer conversar com a gente. Deus quer dialogar com a gente. Deus quer ter uma conversa com a gente. É por isso que você tem que parar um pouquinho e sair para ficar só com Deus. Porque no meio da multidão você não consegue ouvir Deus. Ou Deus fala e você não ouve. Então Deus quer que você dê uma paradinha, saia um pouquinho, tira um momento com Deus, tira um dia para Deus. Eu fiz isso uma vez, quando eu cheguei em Camaçari, eu subi lá em uma salazinha e eu fiquei lá 70 dias, 70 noites com Deus. Quando eu levantei de lá, meu joelho saía pus. É porque eu precisava ter uma conversa com Deus. De vez em quando eu tiro uma semana da igreja. Eu falo, Lícia, eu vou passar, irmãos, vou passar uma semana sem vir aqui. Porque eu vou passar uma semana só com Deus. Você tem feito isso na sua vida? Pelo menos um dia com Deus. Fala assim, hoje não tem celular, não tem televisão, não tem internet, não tem esposa, não tem ninguém, não tem marido, não tem filho. Hoje é eu e Deus. Você desliga o telefone, desliga a internet. Se tiver aquele negócio que chama na porta, você desliga também. Campainha da porta, você desliga também. E deixa alguém responsável para resolver seus problemas. E tira um dia com Deus. Porque assim Deus olha o quanto que Ele é importante na sua vida. E é isso que acontece com Abraão. Deus é muito importante para Abraão. Então ele pergunta, onde está Sara? Ele fala, ela está na tenda. Então ele diz assim, Deus diz assim, ela terá um filho. Aí ela, atrás da porta, ela começa a rir, a achar engraçado. Ela fala assim, eu com 90 anos. Quando eu era garoto eu não tive, agora. Aí o Senhor fala assim, por que riste, Sara? É dizer eu não. Aí o Senhor diz a ela, por que você disse não? Porque você riu. Daqui um ano eu voltarei. Daqui ao tempo eu voltarei e tu terás um filho. E vocês sabem, então Abraão tinha uma esperança que com 9 meses Deus estaria de volta. E quando completou os 9 meses, então Deus voltou lá outra vez. Então Deus comeu, Deus bebeu, Deus comeu, Deus tomou leite, comeu manteiga, comeu novilho na casa de Abraão. E eu creio que a Escritura, ela foi, ela é e sempre vai ser. E o que Deus fez, Deus faz. Eu não sou aquele que crê só que foi, eu creio que é. Não creio que Deus fez, eu creio que Deus fez, que Deus faz e que Deus vai fazer. Minha fé sempre foi essa. Que Deus fez, Deus faz e Deus vai fazer. E eu creio para a minha vida e creio para a sua vida. Creio para esta igreja e creio para esta cidade. Eu creio para a minha cidade e creio lá na minha igreja onde eu sou pastor. A nossa fé, ela tem que ser uma fé completa, sem dúvida alguma. Então, nessa graça, Abraão dizima porque ele acredita na promessa de Deus na vida dele. Ele crê que Deus é quem vai suprir. Um dia ele estava triste, preocupado, mas eu não tenho filho, Senhor. Aí o Senhor diz para ele, eu sou, Abraão, eu sou a sua riqueza, eu sou o que você precisa. Então Abraão, nessa fé de que Deus é tudo para ele, então ele dizima sem medo nenhum. O dízimo dele foi um dízimo bem alto o dízimo foi de Abraão. E depois lá adiante você vai encontrar Isaac passando também a mesma fome. Lá adiante você vai encontrar Isaac, o filho de Abraão, também passando a mesma fome. Veja aí em Gênesis 26, verso 1: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar e estás com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. A primeira fome, que foi a de Abraão, Deus deixou Abraão descer para o Egito, e para que ele não morresse de fome cá na terra que ele estava. E lá Deus queria abençoar e enriquecer ele. Agora, como Isaac tinha visto que Abraão desceu na fome, ele também pensou em descer. Só que é assim, olha, o meio que Deus usa para me abençoar, não vai usar para abençoar você. Tem gente que Deus vai abençoar, tirando daqui, levando para outro lugar.
Tem gente que Deus abençoar aqui mesmo, você não vai para lugar nenhum. Porque quem vai fazer não é o lugar. Quem vai fazer é Deus no lugar. Viu? Pense nisso. Não é o lugar que vai fazer. É Deus que vai fazer. Usando o lugar. Tem pessoas que Deus abençoar aqui mesmo. Sem sair da cidade. Tem pessoas que Deus vai tirar da cidade para abençoar. E voltar com a bênção. Nós temos que entender que é Deus que vai fazer. Você fala, pastor, e a minha parte? A sua parte é crer. A sua parte é confiar. E se Deus mandar você ir, você vai. Se Deus mandar você ficar, você fica. E aqui então, quando Isaac projeta descer para o Egito, Deus fala assim com ele, ó. Apareceu-lhe o Senhor, verso 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Então, qual era o segredo de Isaac ser abençoado naquela terra? Era que Deus falou com ele: fica aqui. E Deus falou assim, ó, fica, porque eu fico com você. Então, onde está o segredo da nossa grande bênção? É a presença de Deus conosco. Se é para ficar ou se é para ir, isso não é tão importante. O mais importante é a nossa obediência. E o mais importante do que essa obediência é a presença de Deus conosco. E aí Deus fala assim, ó, fica aqui, que eu ficarei com você. Era isso. E eu te abençoarei. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória, glória, glória. Bendito, exaltado é o nome do Senhor. Não tinha como Isaac não prosperar, não tinha como ele não alcançar a bênção, porque Deus diz, fica que eu fico com você. Então se era para ficar, e ele ficou, ele não cruzou os braços. Ele pega a semente que ele tem, a terra estava seca, ele pega a semente e lança a semente sobre a terra. E naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. E naquela terra, ele se tornou o homem mais rico daquela terra. E todo mundo tinha inveja dele. Por quê? Porque a presença de Deus estava com ele, que mandou ele ficar, e ele ficou. E o que acontece então? Você acha que Isaac era dizimista? Você acha que quando Isaac prosperou, ele entregou o dízimo? É claro que sim. É claro que sim. Todas as pessoas que confiam em Deus são dizimistas. Porque o dízimo é um ato de gratidão e é um ato de fé. É um ato de amor a Deus. É um ato de mostrar que Deus é sobre tudo e é soberano. Que você confia nele nessa questão também financeira. Quando você dizima, você está de olho na esperança da promessa de Deus. Aí você fala, pastor, onde está essa promessa de Deus sobre a questão dos dízimos? Vamos então ler lá em Malaquias. Eu não vou chamar aqui ninguém de que não está correto, de que é falho. Não é isso. Eu quero mostrar a você a promessa de Deus. Como também na minha vida, porque assim, eu sempre fui muito difícil para entregar dízimo, eu sempre fui. Então, quando eu era jovem, bem jovem, eu tive uma vida muito difícil. Eu fui criado sem pai, eu fui criado só com minha mãe. E assim, a gente passou muita fome lá em casa. Minha mãe era movida com aquela questão de macumba, candomblé. E vocês sabem, né? As pessoas movidas com essa questão, macumba, candomblé, eles passam assim uma vida muito complicada. E lá em casa, a gente passou muita fome. Lá em casa era um ovo para dividir para 5. Lá em casa era um ovo para 5 comer. Lá em casa era meio de farinha para 5 comer. Farinha pura com sal e um ovo para 5 lá em casa. Quando tinha. Então, a nossa vida era assim, e muita miséria.
Nós vivíamos numa casa emprestada. Meu pai era bem de vida, mas depois largou minha mãe. Ele pegou tudo que ele tinha, ele desfez para a gente não ter direito a nada. E minha mãe foi expulsa de casa com um facão, com um revólver, para matar minha mãe. E pegou meu irmão, raspou a cabeça com a gilete. Meu pai fez isso. Então nós saímos de casa expulso. Então a gente passou muita fome. Então quando eu me rendi a Cristo, por ter passado muita fome, tudo que eu recebia, eu não queria dar nada para ninguém. Então tudo que eu ganhava era meu. Se eu passei muita fome na vida, então tudo que eu recebia era meu. E depois, com o tempo, eu descobri que a maneira de eu ter uma vida melhor era eu dividir o que era meu. Porque tudo eu comecei a entender que o que Deus dava para mim não era só para mim, é para eu dividir com outras pessoas. Quando eu estive na África, eu estive na África do Sul, e eu estive em Moçambique, Zimbábue e Malaio. Quando eu estive lá, uma criança, a gente foi e comprou para os irmãos da igreja lá nós temos 200 renovadas em Moçambique. Nós temos lá 10 mil membros em Moçambique, igreja renovada. Lá tem 10 mil membros quando eu estive lá. E nós temos 200 renovadas lá. E aí nós compramos carneiro, compramos peixe, compramos farinha, compramos aquele negócio que faz cuscuz. E eu comprei umas tangerinas na feira. Aí eu peguei e chupei na estrada e sobrou uma, eu dei para o meninozinho lá na África. Aí eu dei a tangerina para o meninozinho. E aí ele ficou um dia com a tangerina, 2 dias, 3 dias. Eu falei assim, filho, por que você não chupa a tangerina? Aí ele falou, não dá para todo mundo. Não dá para todo mundo. Eu também não chupo. Porque lá é assim, tudo que eles têm na igreja eles dividem. Tudo. Lá o culto lá começa às 9 da manhã e termina às 15 horas. Lá são 5 horas de culto sem parar. Depois que você termina a pregação, você vai lá para fora, a multidão fica ao redor de vocês dizendo assim, fala mais. Fala mais. Depois de 5 horas de culto, eles ficam assim, fala mais. Pastorzinho, fala mais, pastorzinho. Pastorzinho, prega mais. Aí eles chegam de manhã lá para o culto. Então eles pegam uma panelona bem grande assim, um panelão, igual as panelão que o pastor aqui, Clodoaldo, tem. Um panelão desse tamanho. Aí põe a água e começa a mexer aquela água. Aí vai colocando farinha aos poucos. A água está fria ainda, eles vão mexendo na água e vai colocando farinha. Aí faz aquele angu, aquele negócio grandão assim, de farinha. Eles têm um nome lá que eu esqueci agora. Aí eles fazem aquela farinhona, aí vai mexendo, aquilo vai mexendo. Aí chega num ponto, vira um mingau. Só que é um mingau assim meio duro. Aí chega à tarde, de manhã ninguém come nada. Aí à tarde, às 15 horas, aí chega a hora de comer. Aí um pedacinho de peixe assim desse tamanho, ou um pedacinho de carneiro desse tamanho. Aí cada um não tem garfo, não tem colher. Aí leva a mão assim, após o culto. Aí põe a mão, aí tem uma colherzona de pau, aí pega assim, pega aquela colherzona de pau, não cheia. Aí pega aquela colherzona e põe na mão de um. Aí põe na mão do outro, põe na mão do outro, põe na mão do outro. E um pedacinho de peixe em cima. Aquilo é uma festa para eles. Aquilo é uma alegria. Aquela panela vai dar para todo mundo. Todos recebem a mesma quantidade e ninguém reclama de nada. E o culto pega fogo. O culto incendeia. A presença de Deus é muito forte. Porque assim, eles acreditam. Eles confiam de que Jesus está com eles. De que aquilo que eles receberam é uma provisão de Deus. E o Deus que deu para aquele dia vai dar para a semana que vem, para o dia que vem. Então a gente precisa ter esse coração de que o que Deus deu para a gente, primeiramente nós temos que acreditar e ser fiel a Deus e entregar a parte que é dele. Pastor, mas eu dei a Deus o que é de Deus. Sim, agora ainda tem a outra parte que é você ajudar o necessitado. Tudo que você ganhar não foi só para você que Deus deu. Primeiro, Deus deu a você para provar seu coração, para saber se você o ama a Ele e que Ele é Senhor do seu dinheiro. Quando você dizima, você está dizendo assim, Jesus, o Senhor é o Senhor do meu dinheiro, o Senhor é o Senhor dos meus ganhos. Quando você recebe seu dinheiro e que você não dizima, você está falando, Jesus, o Senhor não é Senhor do meu ganho, o Senhor é Senhor da minha vida, mas não do meu dinheiro.
O Senhor é Senhor da minha vida, mas não da minha carteira. O Senhor é Senhor da minha vida, mas não dos meus bens. Jesus é o Senhor de tudo. Ele tem que ser o Senhor da sua alma, do seu coração, da sua carteira e dos seus bens. Ele tem que ser o Senhor completo da sua vida. Não é questão igreja, é questão você e Deus. Porque o dízimo não é da igreja, o dízimo é de Deus. É o Senhor, não é a igreja, o Senhor é Deus. Ele que é o nosso Senhor. E quem nos deu as coisas não foi a igreja, quem nos deu as coisas foi Deus. Então o dízimo é de Deus, não da igreja. A igreja apenas administra o que é de Deus. Então nós temos que entender isso. E além, pastor, eu já dei o dízimo. Não, ainda falta outra parte. Jesus fala das esmolas. É assim, quando a gente recebe lá o dízimo da nossa igreja, a gente faz isso. A gente tira o dízimo. É assim, aí hoje a igreja recebeu tanto, a gente tira o dízimo no mesmo dia. Tudo que a gente recebe lá em casa, eu disse assim, tudo que a gente recebe, a gente tira o dízimo no mesmo dia. Eu recebi R$100, agora eu não vou tirar, eu vou tirar o dízimo agora. Alguém me deu R$1.000 hoje, eu vou tirar o dízimo agora. Além do dízimo, a gente tira uma oferta que é para esmola. E deixo lá no carro. Aí a gente vai passando, então, uma pessoa pedindo, a gente dá que aquela parte já foi escolhida, separada para a esmola. A gente vê alguém pesando, já tira daquela parte e já entrega aquela pessoa. Se tem alguém pesando também perto da gente, tira e entrega aquela pessoa. Porque fazendo assim, a bênção de Deus estará sobre nós. Não é só financeira não, é uma bênção geral, total de Deus sobre a nossa vida. Até o pneu do carro não fura. E quando fura, Deus manda o recurso para poder consertar. Até a doença não bate na porta. Quando bate, Deus dá condição para a gente comprar um remédio. Então a bênção, ela não é só uma parte, ela é uma bênção geral. Aí a promessa, vamos lá em Malaquias. Eu quero olhar com vocês. Eu quero que vocês olhem comigo em Malaquias. Que algumas pessoas não entendem bem esse texto. E às vezes prega até para acusar alguém. Mas não é esse o propósito não. O propósito desse texto é um conselho de Deus para Israel. É um conselho de Deus para Israel, o seu povo. Aí assim, repare como é que começa, ó, Malaquias 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não é Malaquias que está dizendo assim, eu, Malaquias. Ele está dizendo porque o Senhor. Então o profeta está falando em nome de Deus, a palavra de Deus. É Deus falando ao povo através de Malaquias. Aí diz assim, porque eu, a identificação está bem ampla aqui, bem visível. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui Deus faz lembrança à promessa. Toda vez que Deus fala o nome de um homem que ele prometeu, Deus está lembrando a promessa feita a esse homem. E aí Deus vai dizendo assim, ó, desde o dia de vossos pais, vós desviaste dos meus caminhos e não os guardaste. Aí Deus dá um conselho, você desviou do meu caminho desde o começo. Aí Deus dá um conselho, tornai-vos para mim. Aí Deus vai dizer assim, ó, e eu tornarei para vós. Está vendo o segredo? Então para Deus agir em mim, eu tenho que ir ao encontro. Para Deus tornar-se é virar-se para mim, eu tenho que me virar para Ele. Se eu quero que Deus venha sobre mim, eu tenho que me virar em direção a Deus. Eu não posso dar as minhas costas para Deus e esperar que Deus venha à minha procura. Principalmente nós que já temos conhecimento. Pastor, é assim com o mundo lá fora? Não, é diferente. Deus trata a igreja diferente do mundo, lembre disso. O tratamento de Deus com a igreja não é igual ao tratamento de Deus com o mundo. Porque o mundo, ele sai à procura. A igreja tem que procurar Deus. Pense nisso. Pense nisso. O mundo lá fora, Deus vai à procura deles. A igreja não. É a igreja que tem que ir à procura de Deus, porque ela já conhece quem é Deus. Você sabe quem é Deus. Você sabe o que tem que fazer para agradar a Deus. Você sabe o que é que Deus quer de você. Não é o mundo lá fora, não sabe disso, mas a gente sabe o que é que Deus quer. Lá fora Deus vai procurar o mundo. Aqui é a igreja que procura Deus, porque a gente sabe quem é Deus. Então eu tenho que me virar para Deus. Sou eu que tenho que buscar a Deus. Sou eu que tenho que orar. Sou eu que tenho que jejuar. Sou eu que tenho que ler a Bíblia. Sou eu que tenho que ser dizimista fiel, porque eu sei da verdade. Aí ele vai dizer assim, ó. Aí Deus dá o conselho, tornai-vos para mim, diz o Senhor, de novo, olha aí, olha o texto, diz o Senhor dos exércitos, mas vocês dizem, em que havemos de tornar? Quer dizer, eles não reconhecem, eles não estão reconhecendo que eles tinham se afastado de Deus. Aí Deus vai dizer, veja o verso 8, roubará o homem a Deus?
é uma pergunta de Deus. Você sabia que Deus faz perguntas? Você sabe que Deus responde, não sabe? Você sabe que Deus responde. Você crê que Deus responde? Ah, pois esse Deus que responde é um Deus também que faz perguntas. Um dia Deus falou comigo assim: Edmilson, você vai para a África? Eu disse assim: se Lícia for, eu vou. Foi isso que Deus me perguntou? Deus me perguntou isso? Deus falou assim: Edmilson, você vai para a África? Eu respondi assim: se Lícia for, eu vou. Você acha que Deus agradou-se dessa resposta? Foi isso que ele me perguntou? Qual foi a pergunta dele? Você vai para a África. A gente sempre coloca alguém, né? A gente quer sempre colocar alguém no caminho, colocar alguém como responsável. A gente não é assim? Nós somos tendenciosos a gente sempre botar alguém como responsável. Aí eu disse: Senhor, se Lícia for, eu vou. Aí eu viajei para Itapebi com Pedro, que o pastor aqui conhece, Pedro, Miguel e Nidão. Fui para Itapebi fazer um trabalho na igreja, que nós era pastor lá também. Aí quando chegou lá, nós reunimos com a igreja, aí dormimos no santuário, botamos 3 colchões e dormimos no templo mesmo. Aí quando foi 5 horas da manhã, Deus falou comigo assim: levante, vá para a rua evangelizar. Aí eu levantei 5 horas da manhã e fui para a rua. Com meia hora Deus falou comigo assim: levante e volte para a igreja. Volte para a igreja. Aí eu peguei e voltei. Quando eu voltei, aí Miguel e Nidão levantou e saiu. E eu fiquei sozinho. Quando eu fiquei deitado sozinho, porque Deus mandou eu voltar, e eu voltei e deitei. Quando eu me deitei no colchão, uma mão fez assim, ó, tirou o colchão. E eu caí no chão puro. Ele pegou o colchão, quando eu caí no chão, ele tirou o colchão, eu caí no chão puro. Ele veio até a mim, pegou aqui desse lado, colocou uma algema desse lado, colocou uma outra algema desse lado, colocou uma algema num pé e no outro pé. E eu fiquei lá agarrado. Pegou o colchão e jogou em cima de mim. E daqui a pouco eu vi assim, como uns pés assim, passando assim perto assim. Eu vi assim, eu deitado assim, amarrado, algemado, o colchão em cima. E eu olhava assim de lado, eu vi uns pés assim, igual os pés da irmã ali assim. Eu vi os pés assim, eu fiquei olhando assim. Aí eu vi uma voz falar assim: você vai? Você vai? Aí eu falei: é sobre a África? Ele disse: é. Você vai ou não vai? Eu disse: eu vou. Eu vou. Aí ele veio e tirou a algema. Aí quando ele falou assim: você vai? Eu temei de novo. Eu falei: se ela for, eu vou. Se Deus não for misericordioso, tinha que matar um sujeito desse, viu? Se Deus não fosse misericordioso, eu tinha me matado. Tinha, irmãos. Porque ele perguntou de novo: você vai? Eu já amarrado, algemado, o colchão sobre mim. E ele pergunta: você vai? Eu falei: sobre a água. Ele disse: é. Eu falei: se ela for, de novo, se ela for, eu vou. Ele falou assim: ontem à tarde, Deus é misericordioso e bondoso, generoso, como ele não tem ninguém. Quando ele quer e pronto, ele vai fazer. Ele falou assim: ontem à tarde eu mudei o coração dela. Aí ele perguntou de novo: agora você vai? Eu disse: eu vou. Aí ele tirou a algema, e arrancou o colchão de cima de mim. Aí eu caí de joelho e disse: Senhor, olha como a gente é. Foi o Senhor mesmo que falou comigo? Se foi o Senhor, quando eu chegar em casa, eu estava 60 quilômetros fora de casa. Quando eu chegar em casa, eu vou encontrar ela mudada. Ele falou assim: ó, ontem à tarde eu mudei o coração dela. Aí eu peguei os presbíteros e corri para casa. Quando eu cheguei em casa, ela estava no portão, em Paraíso. Aí eu disse assim: Lícia, tudo bem? Tudo bem. Aconteceu o que com você? Ela disse assim: ontem à tarde Deus falou comigo e eu vou para a África com você. Deus mandou eu ir com você para a África. Eu passei 12 anos para ir. Eu passei 12 anos para ir. Todo dia eu acordava meia-noite chorando. Acordava em pranto. E aí depois de 12 anos eu estava em casa e comecei a passar mal. Aí me levou para o posto de saúde. Fiquei lá internado. Voltei para casa, passei mal, me levou de novo. Depois me levou para cá, passei mal, me levou de novo. Aí morreu a irmã da igreja. Aí culto fúnebre. Aí eu colocou o caixão lá na igreja. E eu fiquei lá de cima olhando, né, de noite assim, eu fiquei olhando.
colocou lá o caixão de noite, né? E o culto fúnebre seria de manhã. Aí quando eu estou olhando, Deus falou assim: olha, o próximo é você. Eu bem lá em cima no alto assim, olhando lá para o caixão lá assim. Ele falou assim: ó, o próximo é você. Ela não tinha nada, foi eu que levei. E o próximo da lista é você. Tu vai para a África ou não vai? Eu disse: eu vou. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim: você tinha dinheiro, comprou um carro novo, que eu tinha comprado S10 na época. Ele falou: venda o carro e vá. Eu fui, coloquei para vender, vendi no outro dia. Vendi lá para o pastor Robson, lá do aeroporto. Aí quando eu comprei a passagem e fui para o aeroporto, eu entreguei o carro lá no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, o telefone toca: seu tio acabou de morrer. Aí ele falou: o próximo é você. Aí eu cheguei lá no aeroporto, eu pedi ao pastor: pastor, deixa eu passar para o outro lado. Ele falou: não pode agora não, pastor, mas deixa eu passar. Pastor, por quê? Eu falei: porque morreu a irmã da igreja e eu não tinha sepultado a irmã ainda não, viu? Eu sepultei a irmã não, estava lá ainda. Eu não sepultei a irmã da igreja ainda não. Aí meu tio faleceu. E aí a palavra foi essa: você tem que ficar para sepultar seu tio. Eu disse: não fico não. Aí eu fui embora. Quando eu peguei o avião que fui para a África, o carro bateu com minha mãe. Aí morreu a irmã da igreja. Tudo assim, na minha semana. Morreu a irmã da igreja. Meu tio novinho, bonitinho, arrumadinho, forte, o mais belo da família, o mais jovem da família, o mais forte da família, pá, bateu e morreu. A irmã dele, boazinha, morreu. E o carro com minha mãe bateu, esbagaçou o carro, deu perca total no carro e minha mãe ficou toda quebrada. E o Senhor falou comigo: eu te avisei. Então eu fui para a África, voltei, estive lá, fiz a vontade de Deus, estou de volta e Deus falou que ia me abençoar. E assim, o que Deus prometeu, uma parte aconteceu e a outra promessa eu estou esperando acontecer. E eu sinto que está bem perto da minha vida. Então aqui, quando Deus está falando para Israel, ele diz assim, ó: roubará o homem a Deus, todavia vai me roubar, e dizer: em que te roubamos? Aí Deus vai dizer assim, ó, nos diz, parece que eles não sabiam disso, assim, eles não tinham conhecimento, parece que eles não entendiam isso. Roubará o homem a Deus, é a pergunta de Deus. Todavia vós me roubais a vida toda, e dizeis: em que te roubamos? Aqui é uma conversa de Deus com eles. Aí Deus vai dizer assim, ó: nos dízimos e nas ofertas. E aí eu faço uma pergunta a mim e a você: será que nós estamos sendo fiéis a Deus em nossos dízimos e em nossas ofertas? Será que nós estamos de bem com Deus nessa questão? Ou será que nós estamos igualmente Israel estava, roubando a Deus os dízimos e as ofertas? Aí Deus vai dizer: o que está acontecendo? Com maldição sois amaldiçoados. Agora a pergunta é assim: por que que Deus está preocupado com isso? Por que que Deus não deixa para lá? Por que que Deus não fala assim: não, deixa isso para lá, eu não vou falar sobre isso não? Deus fala assim: eu não preciso de dinheiro mesmo. Aí Deus podia falar assim: para que eu vou falar sobre isso? Eu vou deixar isso para lá. Sabe por que Deus fala? Porque Deus quer nos abençoar. Vou te mostrar por que Deus fala. Sabe por quê? Por causa da maldição. Porque Deus não quer que a gente esteja debaixo da maldição. É por isso que Deus fala. Não é por causa dele não, é por causa da gente. O que Deus está falando não é por causa dele, é por causa da gente. Sabe por que Deus diz para a gente não pecar? Não é por causa dele não, é por causa da gente. Porque quando a gente peca, a gente perde a comunhão com ele. E quem vai para o inferno não é ele, é a gente que vai para o inferno. E quem padece não é Deus, quem padece é a gente. Então você vê que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Quando Deus reclama a gente, é para o bem da gente. Quando Deus corrige a gente, é igual um pai e uma mãe. Ali está ali, vovô e a vovó ali, né? Quando vocês reclamavam os filhos de vocês, era para o bem deles. Nunca é para o próprio bem do pai. Quando o pai reclama o filho, é para o bem do próprio filho. Não é pensando nele, é pensando neles. Então quando Deus chama a atenção aqui, não é pensando em Deus, nele, ele está pensando no povo. Então se eu sou pastor e eu não prego essa verdade, eu não estou preocupado com vocês. Eu não estou sendo verdadeiro com vocês. Eu não estou amando vocês. O pastor que não prega sobre isso não está sendo correto. Porque como eu prego sobre salvação, eu tenho que pregar sobre fidelidade. Eu tenho que ensinar vocês a verdade sobre isso. Porque se não fosse importante, Deus não tinha falado sobre isso. E aqui você vai observar
que o que Deus está dizendo não é por causa dele, é por causa do povo, porque Deus nunca é amaldiçoado. Não tem ninguém que consiga amaldiçoar Deus. Mas é para que a maldição não pegue na gente, tem um caminho. Para que Deus haja, para que a maldição não toque em nós, tem uma regra divina. Nós temos que ser fiéis nos nossos dízimos e em nossas ofertas. Quer ver? Dê uma olhada comigo, vem para a escritura. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizes: em que te roubamos? Aí Deus vai dizer, eles fazem uma pergunta, eles escutam, eles dizem a Deus: em que te roubamos? Aí Deus vai responder: vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí Deus vai dizer a razão porque Deus está preocupado com eles. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então todo Israel, a nação inteira, estava infiel a Deus. E Deus queria resolver isso, Deus queria abençoar eles, Deus estava preocupado com eles. Aí Deus vai dar a solução, olha aí a solução. Deus é assim, Ele é um Deus que corrige, Ele diz aonde está o erro, e Ele mostra como fazer a coisa certa. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Fale comigo assim: Deus é maravilhoso. Diga assim: Ele mostra o erro, diz aonde erramos, e Ele mostra o caminho para fazer o que é certo. E diga assim: Ele também ainda nos ajuda a fazer o que é certo. Olha o que acontece. Aí Deus vai dar a solução. Ele diz assim, ó, para eles: trazei, olha a solução, trazei todos os dízimos. Agora eu estou com certa dificuldade, porque quando o pastor Duval era o tesoureiro do presbitério, então eu entregava meu dízimo a ele lá em Salvador. Aí quando eu colhia os cocos, eu ia lá e entregava o dízimo. Quando eu colhia as bananas, eu ia lá e entregava o dízimo. Quando eu pescava os peixes, né, eu ia lá entregar o dízimo. Quando eu recebia algumas coisas assim da roça, produzia lá da chácarazinha, eu ia levar na casa dele. Agora o tesoureiro é bem longe, fica em Feira de Santana. E eu não estou conseguindo fazer essa forma. Eu estou achando uma outra forma para entregar meu dízimo. Então, assim, eu entrego meu dízimo de tudo que eu ganho financeiramente, mas também do que eu produzo lá no meu sítio. Porque o dízimo é de tudo. O dízimo é uma ordem de tudo. E a oferta é um ato de gratidão. Aí ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então Deus tem um propósito. Por quê? Para que haja mantimento na casa dele. Aí ele vai dizer assim, ó: e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que ele vai fazer: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ele está dizendo assim, ó, que ele vai abrir a janela e que ele vai derramar bênção sem medida. Ele está dizendo: se eu não fizer. Ele está se comprometendo: se eu não fizer, se eu não realizar. Ele disse: ó, me provem. Ele disse: ó, me provem, me põe em prova, você vai ver se eu não vou fazer. Então o que é que Deus vai fazer? Ele vai abrir. Você tem que dizimar sabendo das coisas. Você não pode dizimar só por dizimar, não, também não vale. Dizimar sem a consciência. É a mesma coisa de orar. Você tem que jejuar. Você tem que orar com um propósito. Você tem que jejuar com um propósito. Você tem que ler a Bíblia com um propósito. Você tem que dizimar sabendo o que é que você recebe nisso. Primeiro, você está fazendo algo que agrada a Deus. Você está provando que você ama a Deus. Você está fazendo um ato de gratidão a Deus, obediência a Deus. E também você está fazendo um ato, porque nisso que você está fazendo, existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Alguém fala assim: não, eu vou dizimar por dizimar. Não, você vai dizimar porque você ama a Deus, porque Deus é teu Senhor. Você vai dizimar porque Deus tem uma promessa para você. E qual é essa promessa? Qual é a promessa de Deus para quem dizima e oferta? Qual é a promessa de Deus? Deus prometeu o quê? Deus prometeu o quê para você? De acordo com essa palavra, Ele está dizendo que Ele vai abrir as janelas dos céus. Então aqui nós entendemos que o céu tem janelas. Ele está dizendo que Ele vai abrir as janelas dos céus. E vai fazer mais o quê?
vai derramar uma bênção, que dessa bênção você vai ter a maior abastança. Quem está dizendo aqui é Deus, através de Malaquias. Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus pode abrir janela do céu? Você crê que Deus pode te abençoar, derramar uma bênção tão grande que você vai ter uma abastança grande? Então o que é que temos que fazer? Trazer o dízimo e a oferta, para que essa janela se abra e que essa bênção de Deus venha. Quem disse foi Deus. Então é por isso que nós dizimamos e ofertamos. E por que nós não temos medo de que vai cair um meteoro e vai destruir o mundo inteiro? Por que a gente não deve ter medo de que os Estados Unidos e a China e os países do mundo poderoso vão jogar bombas e destruir o mundo todo? Por que nós não cremos nisso? Porque Jesus disse que vai voltar e vai levar a sua igreja. Fique em pé comigo nessa manhã.